Olá, meu nome é Sabrina, sou terapeuta ocupacional, docente do curso de terapia ocupacional da Universidade Federal de São Carlos e estou aqui hoje para a gente pensar um pouquinho elementos introdutórios das possíveis interfaces entre pandemias e saúde mental e, mais especificamente, a pandemia da Covid-19, lançando essa introdução em duas perspectivas. Primeiro, em aspectos mais gerais de quais são as relações que podem ser estabelecidas inicialmente entre o coronavírus e a nossa saúde mental, e depois a gente tentar pensar um pouquinho do ponto de vista mais estratégico da função estratégica da rede de atenção psicossocial e da saúde mental de forma ampliada para a organização das redes de atenção e das redes de cuidado a todos nós nesse contexto. Então é importante dizer que esse é um vídeo que é direcionado para trabalhadores das políticas públicas, mais especificamente do SUS e do SUAS, né, do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social. E a gente vai tentar, então, iniciar um processo de diálogo a partir de vários vídeos, acionando a inteligência coletiva de vários colegas da UFSCar e aqui da região, entre trabalhadores e gestores, para que a gente possa iniciar um diálogo sobre novas e possíveis invenções e reinvenções sobre como atuar nesse processo. Então, primeiro, é importante a gente entender que o fato do coronavírus ser um vírus infecto-contagioso, que se desdobra, né? Ou melhor, né? Ser um vírus que se desdobra em uma doença infecto-contagiosa, isso não faz com que o processo sobre o qual todos nós estamos submetidos a partir da incidência desse organismo não humano, né, nas nossas vidas, que ele não tenha impactos diretos e indiretos na nossa saúde mental. Então, a gente pode já logo de cara identificar que, embora o coronavírus ele não tenha a capacidade patogênica de produzir transtornos mentais, ele desencadeia um conjunto de problemáticas e de reorganizações sociais que desencadeiam pelo menos 4 situações que podem nos lançar em situações de sofrimento psíquico, né? A primeira delas é o conjunto de sentimentos e afetos que são mobilizados em nós a partir da experiência inédita para a nossa geração de estar vulnerável a uma situação pandêmica viral da qual todos nós estamos em maior ou menor grau vulneráveis. Então, a disseminação do medo, do grau de virulência e de violência que esse vírus apresenta, ele gera em todos nós um conjunto muito significativo de sentimentos de ansiedade, de pânico, sentimentos de morte, e um conjunto de situações que estão diretamente relacionados ao medo e à instauração dessa situação inédita que o vírus nos lançou, né? Nos lançou individual e coletivamente. Uma segunda situação é a situação do distanciamento social. O distanciamento social, imposto da maneira conjuntural como ele está colocado, ou seja, como uma necessidade para preservar a todos nós, como uma necessidade de defesa da vida, ele também produz, além da proteção social e da proteção aos grupos vulneráveis, também um conjunto importante de mudanças das nossas rotinas, de sobrecarga nas atividades domésticas e familiares como um todo, e um convívio de 24 horas com o conjunto da nossa dinâmica familiar, nos mais diferentes arranjos, com os quais a gente não estava habituado, né? Esse processo ele é especialmente difícil para pessoas que vivem em situação de desestruturação familiar. Então, por exemplo, a gente viu um aumento significativo dos quadros dos índices de violência doméstica, mas também ele é especialmente difícil para situações de pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade social,
como pessoas que vivem em situações de aglomerados, de amontoamento, morros, favelas, onde o próprio acesso a um espaço adequado para esse distanciamento e um acesso aos elementos básicos, por exemplo, de higiene sanitária, nem sempre estão à disposição. Então, a situação do isolamento, ou melhor, do distanciamento social, em si também ele é gerador de um conjunto de desorganizações que podem estar diretamente relacionados à nossa desorganização subjetiva, porque ela diz respeito à desorganização e à necessidade de criar movimentos de reorganização do cotidiano que podem ser, em maior ou menor grau, produtores também de sofrimento psíquico. O terceiro aspecto é justamente promovido por uma sensação de desamparo por parte do Estado ou das políticas públicas que deveriam estar nos resguardando, né? Então, toda essa dinâmica que, especialmente no Brasil, a gente tem vivido de uma falta de coerência entre o discurso, ou uma falta de convergência entre o discurso dos diferentes poderes, dos diferentes entes federativos, a discrepância entre o discurso das evidências científicas e das autoridades governamentais. Isso tudo também é um elemento adicional para colocar um ingrediente extra nesse quadro de insegurança e de sofrimento emocional ao qual a gente está submetido. E, por fim, a gente tem um outro elemento que esse conjunto de incertezas ao qual estamos lançados num contexto novo para todos nós, ou pelo menos para a nossa geração, ele faz com que a gente entre em contato muito diretamente com aquilo que, do ponto de vista psíquico, a gente cria um conjunto de mecanismos de defesa para negar, né? A nossa finitude, as nossas vulnerabilidades, a falta de controle sobre a vida. Então, isso que já é presente no nosso cotidiano fica muito mais ativado num contexto de pandemia ou de desorganização social como esse que a gente está vivendo. Existem alguns estudos, por exemplo, o estudo de um psiquiatra nova-iorquino, Uremovic, de 2019, que ele vai justamente fazer essa associação entre a psiquiatria, especificamente, ele não estava falando da saúde mental de modo como um todo, mas ele fala da psiquiatria em situações de pandemia. E a partir de estudos de diferentes situações epidêmicas e de grandes desastres coletivas, ele começa então a identificar, por exemplo, tanto nos estudos da pandemia da gripe espanhola, quanto mesmo situações mais endêmicas como o Ebola, que quando a gente entra numa situação pandêmica, a gente atravessa pelo menos 3 ondas. A primeira onda, que é justamente do aumento da incidência da doença infecto-contagiosa em si, e outras 2 que são diretamente relacionadas ao aumento da incidência de transtornos mentais ou de situações de agravamento de sofrimento psíquico, onde a existência e sofrimento ganham uma proporção muito, muito grande, né? Já existem estudos, por exemplo, que dizem que situações como essa, de 1/3 até metade da população entram em situações de sofrimento psíquico. Entrar em situação de sofrimento psíquico não é sinônimo de adquirir um diagnóstico de um transtorno mental, mas a depender dos cuidados individuais e coletivos que a gente adota para abordar e enfrentar esse conjunto de sofrimentos psíquicos, o número de pessoas que passam a vir a ser efetivamente diagnosticada com transtornos mentais, ele é proporcional aos cuidados e às ações individuais, coletivas e governamentais tomadas para respaldar a população em relação a esse sofrimento. Então, para além de todos esses dados, né, a gente já tem sido bastante bombardeado por esse conjunto de dados epidemiológicos
e do conjunto de informações biomédicas que a gente tem recebido, muitos de nós a gente já tem percebido nos nossos processos cotidianos o quanto esse bombardeio de informações somados com a situação de risco que a situação em si coloca, o quanto eles podem trazer, o quanto eles podem ser perturbadores do ponto de vista afetivo e do ponto de vista subjetivo, e do quanto eles podem nos desorganizar material e imaterialmente. Nesse sentido, é imprescindível, né, que os profissionais da saúde mental e os profissionais como um todo, eles estejam também preparados afetivo e tecnicamente para enfrentar não só a pandemia infecto-contagiosa, mas também a pandemia de sofrimento psíquico e de possíveis transtornos mentais que a gente pode vir a desencadear a partir desses processos que eu tentei delinear anteriormente. Ou seja, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista afetivo, gestores, trabalhadores e governantes precisam também compreender o quanto a rede de atenção psicossocial pode ser estratégico nesse momento para o enfrentamento do coronavírus. E eu diria além, né? A gente tem tido no Brasil e no mundo um contorno bastante reforçado, né, do aspecto médico-centrado, do discurso biomédico em torno do coronavírus, né? E aí, como eu aprendi com a minha mestra Laura Fauerwerker, quando a gente tem esse processo que olha para o vírus na relação com o corpo e, no máximo, como a rede de saúde pode responder a esse encontro, e muito fortemente restrita ao ambiente hospitalar, a gente tem uma resposta que é importante, mas ela é insuficiente, né? Porque aí o que é essa resposta que olha vírus, corpo, hospital, ele vai ter uma resposta que vai ser a preocupação com os respiradores, com os leitos de UTI, com a adequação hospitalar, com os equipamentos de proteção individual, com o desenvolvimento, né, de uma resposta vacinal ou médico-medicamentosa, que são respostas absolutamente imprescindíveis nesse momento. Só que, isoladamente, elas não dão conta. Assim como se a gente somasse todo esse conjunto de resposta a uma ampliação da rede sanitária, o que já seria um avanço em relação ao que a gente tem hoje, ou seja, a inclusão da atenção primária à saúde, da rede especializada, seja de saúde mental como de outras redes também, que necessariamente precisariam estar sendo acionadas nesse momento, a gente teria um avanço que ainda assim seria insuficiente, ou seja, a gente precisaria avançar numa resposta para dar conta desse conjunto complexo de agenciamentos sociais que essa nova realidade produz, de um conjunto de políticas públicas intersetoriais, de ativação da potência coletiva, e hoje a gente vai tentar se restringir um pouco aqui nesse vídeo a esse aspecto da atenção psicossocial. Bom, então hoje, primeiro eu acho que a gente podia pensar numa questão de uma organização temporal, né, em termos de atenção psicossocial, de como a gente pode apoiar esse processo da pandemia, né? Existe um material produzido pela Fiocruz, que o nome é Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Pandemia Covid-19, onde eles desenvolvem um conjunto de recomendações para gestores e orientações gerais para RAPs, que está muito consistente, muito bem organizado, muito didático, que eu recomendo a leitura. Mas, basicamente, eles fazem uma organização das medidas que a rede de atenção psicossocial poderia tomar nesse momento a partir de uma organização pré-pandemia, durante pandemia e depois da pandemia, né? A gente não, embora a gente tenha tido sinais de outros países em relação à chegada de um possível cenário como esse, a gente não conseguiu se planejar nacionalmente de uma forma adequada para se preparar pré-pandemia para esse cenário. Mas muitos municípios ainda estão em condição de fazer essa preparação, né? Especialmente porque ainda não atingiram um quantitativo, vamos pensar assim, ainda muito expressivo, né? De adoecimentos, e isso a gente está falando meados de abril. Então ainda existe uma possibilidade
desses municípios se organizarem, né, a partir de medidas de prevenção de contágio, medidas de continuidade da assistência, tanto da rede de atenção psicossocial, quanto da rede de atenção primária especializada e hospitalar. Ou seja, né, a gente precisa sim alterar a nossa rotina de trabalho, reduzir atividades coletivas, grupais, mas quais são as novas formas de assistência para a população que vão ser produzidas, treinamento profissional e etc., para que essa população não fique desassistida, como a gente vai garantir o suprimento de equipamentos de proteção individual para que, por exemplo, esse espaço de cuidado, por exemplo, em saúde mental, não seja também, né, um espaço de maior proliferação do vírus. A identificação de pontos frágeis, de situações vulneráveis na própria rede e no território, bem como a adequação das instituições do ponto de vista infraestrutural, enfim, né, esse conjunto de medidas ele é importante para que o serviço não deixe de cumprir a sua missão para a sua população-alvo e, ao mesmo tempo, consiga contribuir para tudo aquilo que vai surgir de novo com esse cenário da pandemia. Durante a pandemia, a gente tem uma possibilidade importante, que é justamente a fase que muitos municípios já estão vivendo, que é de produzir, então, novos arranjos de cuidado em saúde mental, e que esses novos arranjos a gente já começou a identificar, e aí nesse sentido eu acho que a humanidade é muito inventiva e muito potente em relação a isso, um conjunto de arranjos de acompanhamento em saúde mental que dão conta do sofrimento individual das pessoas, né? Então a gente viu se proliferar de uma maneira bastante expressiva redes de teleatendimento psicológico para a população, a gente viu surgir de forma bastante importante também materiais focados a como cuidar da sua saúde mental em tempos de coronavírus, né? Esse conjunto de medidas são importantes e eles somam, né, a essa dificuldade que todos nós vamos viver. No entanto, muitas vezes eles podem se desenvolver com formatos prescritivos e focados para um conjunto populacional, primeiro, que tem acesso à internet e às redes, e segundo, que tem condições, às vezes, de desenvolver um conjunto de medidas num formato mais prescritivo, que são dadas ali individualmente para você cuidar da sua família, da sua saúde mental e da saúde mental da sua família, que não é acessível para um conjunto grande de pessoas da população que estão em situações mais vulneráveis. Então, para além dessa dimensão dos cuidados e das orientações individuais feitas por teleatendimentos, por monitoramento e por situações de construção de materiais especialmente difundidos nas redes sociais, a gente tem que pensar ações estratégicas que possam olhar a partir da perspectiva da saúde coletiva e da saúde ampliada, né? A partir de uma perspectiva que a gente vai olhar não só para o sujeito e as ações individualmente que ele pode tomar para cuidar da sua saúde mental individual, mas se a gente entende que a saúde mental é essencialmente uma produção coletiva e uma produção que se dá em relação, a gente não pode se abster de pensar também em estratégias sociais e coletivas para pensar isso. Então, se a gente olhar especialmente para a rede de atenção psicossocial, a gente pode pensar em pelo menos 3 direções, né, de ações de cuidado. Então, primeiro, uma ação de cuidado em saúde mental focada na saúde mental dos trabalhadores da saúde, do SUAS e das redes que estão mais explicitamente na linha de frente de cuidado ao Covid. Então, todos esse conjunto de ansiedades e de sentimentos e emoções que esse processo suscita, os profissionais da saúde, por exemplo, não estão imunes a esse conjunto de sentimentos. Ao mesmo tempo em que eles estão mais vulneráveis do que parte importante da população à exposição ao vírus, o que agrega um conjunto de sofrimentos em relação a isso, e especialmente desprotegidos pelo Estado, né? A gente tem tido muita dificuldade, por exemplo, de acesso protetivo básico, como equipamentos de proteção individual.
Então, a rede de atenção psicossocial se organizar em arranjos e dispositivos que vão focar nos trabalhadores de saúde e nas suas demandas psicossociais vai ser absolutamente estratégico nesse momento. E aí, nesse sentido, eu acho que os centros de atenção psicossocial têm um papel importante de apoiar matricialmente trabalhadores da rede hospitalar e da atenção básica nesse processo de cuidado à saúde mental dos próprios trabalhadores, né? Uma segunda linha de ação importante é a reorganização dos fluxos da rede de atenção psicossocial para as pessoas que têm transtornos mentais, ou seja, para o público tradicionalmente atendido pela rede de saúde mental. Essas pessoas estão mais especialmente vulneráveis a agravamento do seu sofrimento psíquico numa situação de pandemia, por serem pessoas que já têm limitações ou dificuldades historicamente construídas para lidar com essas oscilações de sentimentos e de sensações, de estresse e etc., né? Então, pensar a reorganização da RAPS na dimensão da rede especializada, da rede hospitalar e da atenção primária vai ser fundamental para que a gente não desassista a nossa população, já a população-alvo da rede de saúde mental. E, por fim, uma terceira contribuição da saúde mental que é bastante importante, que são das ações focadas nos processos desencadeados pelo coronavírus nas populações vulneráveis, nos enlutados, nos grupos de riscos e, de modo mais preventivo e no aspecto da promoção, na população em geral. Estou falando de modo... Citei aqui alguns exemplos de populações que eu acho que vão especialmente se beneficiar de ações da saúde mental, como as populações vulneráveis e os enlutados, porque são pessoas que estão também mais vulneráveis ao próprio coronavírus e aos processos que ele pode vir a desencadear. Então, é muito diferente, a gente da saúde mental já tem um conjunto de expertises para lidar com as situações de luto em contextos gerais, mas é muito específico a gente pensar, por exemplo, numa situação de luto de uma pessoa que não pôde se despedir do seu familiar e sequer pôde velá-lo, né? Então, a gente precisa olhar para essa especificidade que o momento produz, e especialmente das populações vulneráveis, como a população em situação de rua, como as pessoas com deficiência, a população carcerária. Poderia citar aqui um conjunto de outras populações que estão mais vulneráveis a essa situação, por exemplo, do ponto de vista de gênero, também as mulheres que estão mais expostas a situações de violência, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Então, eu acho que esse conjunto de ações são ações que os especialistas, eles têm muito a contribuir com o acúmulo de tudo aquilo que a gente já desenvolveu em termos de saúde mental, de atenção à crise, somado com a instrumentalização de novos processos. Parte dos vídeos que a gente vai produzir aqui, acessando a inteligência coletiva dos nossos colegas, vai ser justamente para instrumentalizar os profissionais, mesmo da saúde mental, do SUS e do SUAS, para olhar para essas situações específicas de sofrimento psíquico em contextos de pandemia. Mas é importante a gente ter claro que os especialismos nesse momento eles ajudam, mas eles não dão conta, né? E eles não serão suficientes para a gente lidar com essa situação. Então é super importante que a saúde mental se coloque estrategicamente na participação de construção de planos intersetoriais, na construção de planos governamentais, bem como na reinvenção de novas tecnologias que acionem, né, os saberes populares, o agir leigo, né, como diz o nosso mestre Luiz Cecílio, as tecnologias leves disponíveis nos territórios onde a vida acontece, como nos ensina o Emerson Merri, e fundamentalmente aquele conjunto de ações que a gente vem desenvolvendo enquanto profissionais do SUS, eles precisam ser relembrados mais do que nunca, né? Ou seja, a participação social e o controle social
A gente precisa criar estratégias para que à distância eles continuem funcionando e que sejam reativados de maneiras criativas a partir de ativação de coletivos, né? Eu acho que uma das dificuldades que a gente vai ter na saúde mental nesse processo é justamente acionar tudo isso a partir de novas tecnologias de comunicação e informação, né? Nós somos muito afetivamente vinculados à escuta, ao acolhimento, à produção do vínculo, e a gente vai ter que reinventar formas de produzir tudo isso a partir do uso das tecnologias virtuais, das redes, né? Ou seja, que tem a ver um pouco com o que é aquilo que vem depois, né, da pandemia, né? Depois da pandemia, a gente também vai precisar olhar para que mundos a gente quer construir. Claro que não só em termos de saúde mental, porque a saúde mental ela é necessariamente a imbricação e a produção de vida, né? Então, que tipo de produção subjetiva, que tipo de formas a gente vai construir para também apoiar do ponto de vista subjetivo e psíquico todos os processos destrutivos, né, e a destruição que essa pandemia vem produzindo, mas também a gente ser capaz de, durante todo esse processo, ativar e persistir nas invenções que esse processo abrir, né, nas invenções e no que esse processo vai gerar, que está em curso ainda, né, tudo isso ainda está em curso, mas eu acho que a gente poder olhar o ponto de vista da saúde mental, não só a partir das nossas relações interpessoais, mas das nossas relações com os objetos, com a mobilidade urbana, com a cidade, com as redes sociais, a nossa produção subjetiva nas relações com o planeta, com a ecologia. Eu acho que a gente precisa olhar para essa dimensão e, enquanto profissionais da saúde mental, se abrir também a olhar para um conjunto de saberes que subjetivamente e concretamente estão sendo produzidos já há milhares de anos e que a gente tem olhado de maneira muito superficial, né? Me refiro, por exemplo, aos saberes das comunidades originárias, das comunidades indígenas, os saberes que emanam dos processos do feminino em todo esse contexto das pandemias, ou seja, a gente se estruturou muito no Brasil e no mundo em torno de um saber da saúde mental eurocêntrico, centrado nos saberes da psiquiatria, da psicologia, dos núcleos específicos, né? Poderia citar aqui muitos outros, a terapia ocupacional, e eu acho que a gente, no máximo, avança acionando os saberes filosóficos das ciências sociais e humanas de um modo mais amplo, e eu acho que a gente precisa avançar naquilo que a pandemia tem mostrado que foi uma grande burrice a gente ter ignorado ao longo das últimas décadas na produção do conhecimento, que são os saberes tidos como saberes primitivos, que de primitivos não tem nada, né? Mas esses saberes que estão ali na comunidade, que estão ali na história já bastante violentada das comunidades indígenas, para a gente conseguir ampliar também a saúde mental, não só para as redes de saúde, não só para as fronteiras sanitárias e intersetoriais, mas para as fronteiras de todo esse conjunto onde a vida acontece, que a gente vai precisar mais sabiamente se articular enquanto profissionais. Então eu espero ter contribuído e estou aqui à disposição. Espero que os próximos vídeos nos ajudam a criar estratégias para enfrentar juntos todo esse processo. Obrigada!